sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman, professora de tricô e crochê, e é um prazer tê-los aqui comigo hoje. Eu preparei uma peça com muito carinho, que é esse coletinho aqui. Espero que vocês gostem e já estou super ansiosa para começar. Vamos lá? A peça que eu preparei para vocês é um coletinho de bebê. Ele é bem fácil de fazer, é rápido, vai pouco material e fica muito lindo nesse ponto. Olha que gracinha. Eu preparei ele também no azul para vocês verem que ele fica bom tanto para menino quanto para menina. Qualquer cor que vocês fizerem vai ficar bem bonito. E no vídeo eu vou explicar também se vocês quiserem aumentar, diminuir, fazer para adulto também dá. Então é uma peça bem versátil que dá para fazer de várias maneiras. Então vamos começar. Nós vamos usar o fio Fofura Baby Kids da Círculo. Esse novelo tem 100 gramas, vem com 254 metros. O tex dele é 393. Eu sempre falo o número do tex, que significa a espessura do fio. Quanto maior o número, mais grosso é o fio. Quanto menor o número, mais fino é um fio. Então, é uma referência para saber que tamanho de agulhas vocês vão usar. Ou então, se vocês quiserem usar um fio similar, vocês têm a noção da espessura do fio pelo número do tex. Aqui, eles sugerem agulha 3,5 a 4, eu vou utilizar a número 4. Vocês vão precisar de 2 botõezinhos à sua escolha, pode ser um botãozinho lúdico, ou da cor da lã, ou algum outro que você gostar. Agulhas de tricô número 4 e uma tesoura. Lembrando que o número dessa cor é a 3227. Eu tô utilizando, ela é um rosé, rosa chá ou rosa antigo. Então, vamos começar. Para colocar os pontos na agulha, eu vou deixar um tamanho de fio sobrando, mais ou menos o tanto que nós vamos precisar. Eu vou colocar aqui nas nossas agulhas 46 pontos. E vou fazer um nozinho corrediço. Só dou uma torcidinha assim no fio. Passo esse aqui por dentro e aqui nós já temos um nozinho corrediço. Para colocar os pontos na agulha, eu sempre utilizo as duas agulhas, por 2 motivos. Ela facilita na primeira carreira, o trabalho da primeira carreira, e o nosso trabalho no início não vai ficar franzido. Então, eu coloco as duas agulhas e ajusto aqui o nozinho. Então, eu coloco o polegar e o indicador entre esses 2 fios. E com esses 3 dedos, eu seguro aqui. Então, eu venho aqui, olha, no fio de baixo, venho de baixo para cima. Vou no fio de cima do polegar, vou de cima para baixo. E passo entre esses 2 fios e ajusto. Novamente, venho de baixo para cima, de cima para baixo e passo por entre os fios. E ajusto, já temos 3 pontos. Então, coloco o polegar e o indicador, seguro aqui com esses dedos os 2 fios sobrando. Venho de baixo para cima, de cima para baixo e passo entre os 2 fios. Então, nós vamos fazer isso até ficar com 46 pontos. Esse ponto fantasia que eu vou ensinar, ele é múltiplo de 4 mais 2 pontos. Então, se vocês quiserem fazer maior, é só aumentar de 4 em 4, né? 4 é múltiplo de 4 mais 2. Se vocês quiserem fazer menor, vocês podem diminuir de 4 em 4. Se vocês quiserem fazer para adulto, é só utilizar um fio mais grosso e agulhas mais grossas também. Então, é um modelo bem fácil, rápido de fazer e dá para fazer para todas as idades. É só ir regulando o tamanho de pontos ou o tamanho de um fio mais grosso ou mais fino. Então, eu vou terminar de colocar aqui os 46 pontos e já vamos dar início ao nosso trabalho. Coloquei, então, aqui 46 pontos. Agora, a gente dá um nozinho. E esse fio que sobrou, nós não vamos cortar, porque vai nos servir para costurar. Vou tirar qualquer uma das agulhas. Ó, fica bem soltinho aqui essa primeira parte, pra gente poder trabalhar mais tranquilamente.
E vou trabalhar 5 cordões de tricô. O que significa isso? Que eu vou fazer tricô no avesso e no direito. Cada carreira de ida e volta totaliza um cordão de tricô. Então, para ficar com 5 cordões, nós temos que fazer 10 carreiras de tricô. Vou fazer aqui devagarzinho. Então, eu coloco a agulha para frente, dou uma laçada, pego essa laçada com a agulha da direita e solto o ponto. Só solto o ponto quando eu já tiver pego a outra laçada. Então, coloco a agulha no ponto pela frente, dou a laçada, pego a laçada e solto o ponto. Esse é o ponto tricô, é o ponto básico do trabalho em tricô, ele e o ponto meia, tá? Então, ele é bem fácil de fazer, toda iniciante eu acho que já consegue fazer. Então, é só colocar os pontos e ir trabalhando dessa maneira. Eu trabalho com o fio no pescoço, mas não existe forma correta de se trabalhar. Cada um pega do jeito que se sentir melhor e se sentir mais à vontade. Não existe jeito certo e nem errado. Então, eu vou trabalhar fazendo em ponto tricô, carreira do avesso e do direito e do avesso, até ficar com 5 cordões. Eu tenho uma aqui pronto para vocês verem como é que vai ficando. Essa aqui é uma das nossas frentes. Eu fiz em azul, olha que linda que fica. Então, aqui, olha, nós temos 5 cordões. 1, 2, 3, 4, 5, que equivale a 10 carreiras. Carreira de ida e volta. Então, eu vou fazer os meus 5 cordões para dar continuidade. Fiz aqui, então, os 5 cordões em tricô que totalizou 10 carreiras. Esse tamanho nós estamos fazendo de 2 a 4 meses. Como o tricô é uma peça bem maleável, pode servir até para mais tempo. Então, agora nós vamos começar a fazer o ponto fantasia. Esse ponto fantasia chama-se ponto oitinho. Ele é um ponto bem utilizado pelas tricoteiras, ele fica muito bonito, porém, ele não é tão iniciante. Então, se você é muito iniciante e achar um pouco difícil, você pode mudar o ponto dessa parte central. Você pode fazer ela lisa, fazendo meia pelo direito e tricô pelo avesso. Fazer todo ele em tricô também vai ficar muito bonito, ou então fazer qualquer outro ponto que você saiba e goste. Então, para não ficar tão iniciante, nem tão avançado assim, eu escolhi mesclar um pouquinho e ensinar um ponto diferente que também fica muito bonito. Então, todas as bordas nós vamos começar e terminar 8 pontos tricô, tanto no direito como no avesso. A gente inicia e termina com ponto tricô. E aqui no meio nós vamos fazer o ponto fantasia. Vou começar com 8 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para esse ponto, nós também vamos iniciar pelo direito, né? Essa é a primeira carreira, com 2 tricôs e finalizar com 2 tricôs. Então, esse ponto são 4 carreiras. Fazemos 4 carreiras e voltamos para a primeira. 4 carreiras e voltamos para a primeira. Então, fizemos 8 pontos, vou fazer os 2 pontos. Iniciando o ponto fantasia, 2 tricôs e 2 meias. O meia eu vou pôr um fio para trás e pegar o ponto por trás e laço. Fio para trás, pego o ponto por trás e laço. E 2 tricôs. Fio para trás, 2 meias. Fio para frente, 2 tricôs. Até chegar aqui nos últimos pontos. Chegando nos últimos 10 pontos, eu vou fazer em tricô. São 2 equivalentes ao ponto fantasia e os 8 tricôs de borda. Voltei aqui com vocês para não ficar dúvida. Então, eu finalizei aqui 2 tricôs, 2 meias. Agora, eu vou fazer 2 tricôs, que equivale ao ponto fantasia, e os 8 pontos de borda. O avesso, agora,
também vai ter uma diferençazinha. Eu vou deixar a receita para vocês disponível, tá? Para vocês não terem dúvida. Aqui eu vou começar com os 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, aqui onde tem 2 meias, nós vamos fazer em meia, sempre acompanhando os pontos. 2 meias. E agora, o que vai mudar é que a gente vai fazer uma laçada entre esses 2 pontos tricô. Então, vai ser essa sequência. Um tricô, uma laçada, um tricô e 2 meias. Aí, novamente, um tricô, uma laçada, um tricô e 2 pontos meias. 1, 2. Tricô, laçada, tricô e 2 pontos meias. Então, eu vou assim até o final da carreira, e aqui eu vou terminar com 2 meias e 8 tricôs. Então, eu tô chegando aqui no final, vou fazer novamente com vocês. 2 meias, então, um tricô. Pra quem não sabe fazer a laçada, é só dar a volta assim, olha, na agulha. Só uma voltinha, a gente já fica com uma laçada. E um tricô. E agora, aqui, 2 meias. E finalizo com os 8 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No direito, a terceira carreira, eu vou iniciar com os 8 tricôs. Nós sabemos que estamos pelo direito do trabalho quando esse fio está pelo lado direito. Então, aqui, novamente, nós estamos no direito e pela terceira carreira do ponto fantasia. Então, eu fiz os 8 tricôs de borda, 2 tricôs. Agora, aqui, lembram que nós fizemos a laçadinha entre os pontos tricô? Então, aqui nós vamos ficar com 3 pontos meia. Então, vou trabalhar 3 pontos em meia. Então, essa carreira vai ser 2 tricôs e 3 pontos meia. 1, a laçada, 2 e 3. Então, 2 tricôs e 3 meias. Então, finalizamos a carreira dessa forma, lembrando de fazer os últimos pontos em tricô. Terminei a terceira carreira no direito, agora nós vamos para a última carreira pelo lado avesso. Existem outras maneiras de fazer esse ponto. Eu gosto mais dessa maneira. Se você souber a outra maneira, fiquem à vontade para fazer do seu jeito, tá? Cada um tem os pontos de tricô são muito variáveis e é essa maneira que eu mais gosto de fazer. Então, agora na última carreira, estamos pelo avesso, vou fazer os 8 pontos de borda. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora já fica mais visível, tá vendo? Eu sei que esses aqui vão ser sempre em meia. Vou fazer 2 meias. Agora, nós temos 3 pontos aqui. Na outra carreira do avesso, nós fizemos a laçada e fizemos 3 pontos em meia pelo direito. Então, eu vou trabalhar os 3 pontos em tricô. Agora, eu vou pegar esse terceiro ponto aqui, olha. Esse primeiro que nós trabalhamos e vou passar por cima dos 2. Quando nós fizemos a laçada, nós aumentamos um ponto. Então, agora nós temos que deixá-lo cair, senão o nosso trabalho vai aumentando muito. O ponto do tricô é isso. É a laçada, a gente diminui, laça e é assim que formamos os desenhos. Vou fazer 3 tricôs. Pego esse aqui, o primeiro ou o terceiro, né, que tá na agulha, e vou passar por cima desses outros 2 pontos. Essa aqui é a graça do ponto. 2 meias, 1, 2. Trabalho os 3 tricôs, 1, 2, 3. E pego esse terceiro, ou o primeiro, como preferir, e passo por cima jogando da agulha. Passo por cima dos 2, jogando da agulha. 2 meias, 1, 2, 3 tricôs, 1, 2, 3. Passo esse por cima, o terceiro, pego e passo por cima, jogando ele da agulha. Então, é esse o trabalho, nós vamos fazer assim.
terminando com 2 meias e 8 tricôs. Aqui finalizamos as 4 carreiras, olha que gracinha que fica. Ele chama pontoitinho porque ele vai ficando aberto e fechado, aberto e fechado. Ele é muito lindo esse ponto e não é tão difícil, é só prestar um pouco de atenção. Agora, nós vamos repetir a primeira carreira, que é 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. E assim vamos fazendo até ficar com 9 repetições. Nesse daqui eu fiz 9, vocês também podem fazer 9. Se vocês quiserem fazer um pouco mais comprido, vocês podem repetir a sequência por mais 2 ou 3 vezes, como preferir. O meu aqui eu fiz por 9. E eu vou continuar fazendo essas 4 carreiras que nós terminamos de fazer por 9 vezes. E aí, eu volto pra gente finalizar a nossa frente. Fiz aqui, então, os 9 motivos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nessa carreira, eu vou fazer acompanhando os pontos, né? Fazer os 8 pontos de borda, 2 tricôs, 2 meias, 2 tricôs, 2 meias. E a volta eu vou voltar toda em tricô. Aqui pelo direito eu acompanhei os pontos e o avesso eu voltei todo em tricô. Nosso avesso vai ficando assim. Agora, nós vamos fazer mais 5 cordões em tricô, igual aqui no início. Só que na última carreira, nós vamos arrematar. Então, eu vou fazer aqui por 9 carreiras, totalizando 4 e mais o direito, e pelo avesso nós vamos arrematar. Fiz aqui, então, olha, os 4 cordões e o 5º só pelo direito. Agora, pelo avesso, nós vamos arrematar. Eu faço assim, dessa maneira. Eu faço 2 pontos, 1, 2, pego esse primeiro e passo por cima do segundo. Faço mais um ponto, pego o primeiro e passo por cima do segundo. E vou fazendo assim até sobrar um ponto. Pego o primeiro e passo por cima do segundo. Só isso, até ficar com um ponto na agulha. Então, trabalho um, pego o que já estava e jogo por cima do outro. Trabalho um, pego o que já estava na agulha e jogo por cima do outro. Aqui ficamos com um ponto na agulha, vou puxar assim, corto o fio, não precisa deixar um fio longo, porque aqui a gente não vai costurar. Então, agora eu pego, passo aqui por dentro, estou aqui pelo avesso. E fecho bem assim, sem puxar muito, para não ficar repuxado o trabalho. E agora, eu venho com agulha de costura para esconder esse fio aqui pelo avesso. Passo aqui pela agulha e venho passando esse fio aqui pelo avesso, olha, eu vou para baixo e para cima. Da melhor forma que vocês acharem para esconder o fio, sem deixar passar pelo lado direito. Então, é só ir escondendo aqui pelas tramas, a hora que você achar que já tá bom, é só cortar bem rente. E nós vamos reservar essa parte, que é a parte da frente. Agora, para fazer as costas, nós vamos colocar os mesmos 46 pontos. E aqui, nós totalizamos 29 cordões. Para as costas, nós vamos fazer 10 cordões a mais. Porque aí, ele vai ficar 10 a mais aqui e as alças vão virar para cá. Nós vamos montar 46 pontos e fazer por 39 cordões. Finalizei aqui as costas e eu deixei para medir com vocês, com as costas prontas, porque no direito ele franze um pouquinho, olha. Então, se a gente medisse pelo direito, não ia ficar bem certinho. Olha, ela ficou com 20 de altura e 22 de largura. Se vocês quiserem fazer mais compridinho, como eu falei, vocês fiquem à vontade. Agora, nós vamos trabalhar as alças. Eu vou trabalhar 14 pontos de cada lado. Vou fazer aqui os 14 pontos. Estou pelo direito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12,
13 e 14. Agora, eu vou trabalhar, então, só as alças. Eu vou deixar esses pontos na agulha. Se você se sentir incomodada, você pode pôr num alfinete de segurança. Para mim, não faz diferença. Então, eu vou deixá-los aqui na agulha. E vou virando o trabalho e fazendo somente esses pontinhos. Eu vou trabalhar por 10 cordões, somente esses 14 pontos. Então, eu vou fazendo os 14, vou virando até ficar com 10 cordões. Fiz aqui, olha, os 10 cordões. Agora, eu quero dar uma funiladinha nessa alça. Só pelo direito, eu vou fazer assim, olha, um ponto e pego 2 juntos. Aí, eu vou até o final ali. Quando chegar faltando 3 pontos, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 2 juntos. E um ponto normal. Então, aqui, ó, ele vai dando uma funiladinha. Agora, pelo avesso, eu volto ao normal. Depois, pelo direito, um ponto, 2 juntos, trabalho. Quando faltar 3 pontos, 2 juntos e um ponto. Vou fazer assim até ficar com 4 pontos. Vou fazer mais uma vez para não ficar dúvida. Então, pelo direito, um ponto, pego 2 juntos. Trabalho o restante até ficar com 3 pontos no final. Estando com 3 pontos, pego 2 juntos e trabalho o último ponto. E volto em tricô. Olha, ela já vai dando uma fechadinha. Eu acho que fica mais delicado dessa forma. Essa última carreira com vocês, olha, tem um ponto, pego 2 juntos de novo e mais um ponto. E agora, pelo avesso, eu vou fazer o mesmo arremate que nós fizemos na parte da frente. Então, faço 2, pego esse primeiro, jogo por cima, faço outro, pego esse primeiro, jogo por cima, faço outro, pego esse primeiro e jogo por cima. E aqui a gente puxa, corta o fio, passo por dentro. Se vocês não quiserem fazer esse afunilamento, depois é só esconder. Vocês podem seguir fazendo ela reta, principalmente se estiverem fazendo para menino, fica também bonitinho ela toda reta. Mas aqui, como era para menina, quis fazer esse afunilamento. Agora, aqui pelo avesso, nós vamos pegar de volta os pontos aqui, que são os pontos centrais, nós vamos arrematar. Eu vou prender o fio, né, do novelo aqui nesse ponto aonde nós começamos a fazer a carreira. Essa carreira aqui, olha, tem essa carreira, então eu vou prender o fio nesse ponto aqui, porque se eu prender o fio aqui, vai ficar um buraco. Então, eu vou prender o fio nesse pontinho aqui, vou passar Vou passar aqui por dentro. Dou um nozinho. Posso deixar um pedacinho assim, dou um nozinho. E esse fio nós vamos esconder também. Agora, nós vamos arrematar até ficar com 14 pontos aqui. Então, da mesma maneira, faço 2 pontos, aqui eu vou juntar bem, olha. Faço 2 pontos, juntando bem aqui para não ficar buraco. E passo por cima, esse primeiro por cima do segundo. E vou assim até sobrar 14 pontos. Aqui fiquei com 14 pontos, então eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz do outro lado. Vou fazer 10 cordões em tricô e depois eu venho diminuindo os pontos até ficar com 4. Se você preferir não diminuir, você vai fazer por 15 cordões. Então, vai ficar dessa maneira o trabalho. Vai ficar assim, olha. Bem bonitinho, depois a gente vai costurar aqui. E o nosso trabalho vai ficar assim. Aqui vai o botãozinho, né, que você escolher. Mas eu vou terminar. Então, desse lado aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Aí, a gente volta pra costurar e dar os acabamentos.
Então, eu finalizei a outra parte, já fiz os acabamentos, costurei aqui. Agora, eu vou fazer a outra parte com vocês. Para costurar, eu coloquei o avesso das costas para cima e o avesso da frente para baixo, como se fosse todo ele pro lado de direito. E vamos costurar pelo direito. Aqui, essa parte da costura, é você que determina o tamanho. Eu contei 20 cordões, então, eu passei o fio aqui pela minha agulha e amarrei aqui para ficar bem certinho as duas partes. E vou juntando assim, olha, essas carreiras de cordões bem certinho para ficar bem igualado. Aí, eu venho aqui nesse primeiro ponto e vou pegando um ponto das costas e um ponto da frente. Então, pego um daqui e vou puxando sem franzir, e um da frente e um das costas. Esses aqui do ponto tricô, um das costas e um da frente. E vou fazendo até chegar ali onde eu marquei. Mas esse tamanho, se vocês quiserem costurar só uns 3 dedinhos, pode. Se vocês quiserem costurar um pouquinho a mais. E aí, vai ficando assim a nossa costura, olha. Sem puxar muito. Depois, aqui, é só passar o fio pra dentro, dar um nozinho e esconder. E esse aqui é a mesma coisa. Passa esse fio pra frente. Eu quis dar uma costuradinha aqui na beiradinha. Então, eu usei esse próprio fio e já costurei aqui e preguei o botão. E aí, está pronta a nossa peça. O azul ficou assim também, olha, eu fiz retinho no azul. Espero ter ajudado. Se vocês gostaram, me sigam nas redes sociais. Um beijo a todos e até uma próxima. Obrigada!